Presentes são assim. Nós ganhamos, não é? Por isso o nome presentear. Nós ganhamos este lindo, maravilhoso presente que está aqui na tela, o Devocional de Natal Mormon, realizado lá nos Estados Unidos. Você vai acompanhar tudo isso, não é? Ganhamos este presente da Capela Mormon aqui de Tramandaí, para neste Natal dividirmos com você que está em casa esta bela imagem e mais a solenidade do devocional de Natal que houve aqui em Tramandaí, na Capela Mormon. Espero que você que está em casa goste e, mais uma vez, seja muito feliz neste Natal. Nós, aqui do site Tendência, nos esforçamos e muito. E Deus, naturalmente, nos atendeu e os nossos queridos irmãos do Templo Mormon nos deram esse presente lindo. Obrigado a todos da Capela de Tramandaí. Obrigado aos Mormons e a seu templo por terem nos dado tão belo presente natalino. Vamos assistir e mais uma vez, Feliz Natal. Irmãos e amigos da igreja que estão presentes conosco aqui hoje, nós somos muito gratos por aceitarem o nosso convite. É um convite simples, mas bem significativo para nossas famílias em preparação para esse período de preparação para essa época natalina, onde o Espírito envolve nossas famílias. E na igreja, nós temos sempre nesse período, logo no início do mês de dezembro, o nosso profeta e presidente da igreja em todo o mundo, ele eleva a sua voz a todas as nações para nos trazer uma mensagem, esse verdadeiro espírito de Natal, nos levando e buscando nos levar como filhos de Deus e como famílias para mais próximo do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o verdadeiro presente de Natal, onde esse espírito natalino muitas vezes se vê a Neugebauer Bauer ganhando e presentes, e que tudo é uma demonstração de carinho e de afeto, e cada um procurando de alguma maneira demonstrar o seu amor. E o maior amor que nós podemos conhecer, e é o que o nosso profeta procura levar a todas as nações, é o sacrifício do Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, que é o maior presente que um Pai de amor que está nos céus e que nos criou nos dá. Este é o verdadeiro Natal. Então, o que é feito nesse período, e também pensando para que as famílias ao Natal possam ter mais tempo juntos, sempre se antecede um pouco essa comemoração, que é o chamado Devocional de Natal da primeira presidência. Nós vamos assistir, na verdade, ele falou para nós, pelo fuso horário aqui, ele falou domingo passado, mas era 11 horas da noite. E nós não nos sentimos bem à vontade de convidá-los para 11 horas da noite vir assistir direto o profeta Elder Nelson, que preside essa igreja. Então, iremos transmitir num horário mais acessível a todos. Isso estamos fazendo neste horário hoje. Então, o verdadeiro objetivo, nós ouviremos um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos, onde a igreja é organizada com apóstolos e profeta, e o profeta que dirige todas as instruções em todo o mundo. Nós formos lá no Japão, vai ter algum líder com os olhinhos mais fechados que o meu, que o presidente Gilmar, que preside o distrito nessa região do litoral, abrangendo de Glorinha até Passo de Torres, pegando Ramos Santo Antônio, Osório, Tramandaí, Imbé, Capão, Torres,
abrange Cidreira, Pinhal, então ele cuida dessa região. Toda e qualquer instrução lá no Japão ou em qualquer parte do mundo, usa-se o mesmo manual, a mesma reunião, a mesma instrução, sai só de uma direção. E esse nosso profeta é o que recebe as revelações do Salvador Jesus Cristo, que dirige a sua igreja na terra. Então, tudo que um faz aqui, faz em qualquer lugar. Nós podemos, em qualquer parte do mundo, ir na igreja, que é a mesma coisa. As reuniões, nada muda. E é esse homem que passa também, então, nesse dia, esse espírito, e acompanhado de um apóstolo, um dos apóstolos que nos falará um pouco hoje, e logo após, então, o nosso profeta e presidente da igreja. Nós iremos fazer de costume, né, uma oração, tá? Nós vamos convidar um irmão para fazer uma oração, os amigos, e tranquilo, é só fechar os olhos, se concordar, dizer amém, e vamos convidar para quem for fazer a oração, o irmão fazer a oração, já abençoar o alimento, bem simples, singelo, bem de domingo para espírito de Natal, onde depois nós podemos ficar confraternizando um pouquinho, tomando chimarrão, espírito bem familiar mesmo, tá ok, irmãos? E nós gostaríamos de reconhecer entre nós, e somos bem gratos já em outras oportunidades, também participou o prefeito Galto, acompanhado da Lu Galto, a primeira-dama de Tramandaí, atualmente. Nós somos bem gratos pela presença de vocês, que já participou em projetos de serviços, esteve aqui na dedicação e abertura desta capela, aqui a primeira capela no litoral norte ainda construída, né? Somos gratos sempre pela presença, e também o Cláudio Pereira, que coloca, eu vou colocando assim, né? Claudinho e seus assessores, que está aqui conosco também, somos bem gratos por estarem conosco. Então nós vamos convidar a irmã Gessi, que é a mãe do presidente Gilmar, para nos oferecer uma oração, abençoar o alimento, e depois então nós vamos já um tempinho só para o presidente Gilmar, ele vai dar umas palavras, enquanto eu preparo já o vídeo para nós vermos o apóstolo e profeta que nos fala nesse Natal. Nosso querido e amado Pai Celestial, neste momento, Pai, levamos nosso pensamento a Ti para agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui na Tua casa para assistir esse devocional de Natal. E agradecemos por este Evangelho maravilhoso em nossas vidas e pelas bênçãos que Ele nos dá a cada dia. E pedimos que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito para que possamos estar suscetível ao Teu Espírito, para que possamos entender, compreender e aplicar as coisas que serão nos ensinadas. Nós te agradecemos humildemente e pedimos essas bênçãos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Estava ali pensando enquanto o presidente Nazário falava sobre quem é que lucra com o Natal e pensando quais são as reais intenções que nós devemos ter, que nós procuramos difundir nesta época, o que significa para nós cristãos o Natal. E eu comecei a pensar sobre o que é a verdade, o que é a verdade de todas as coisas. E muitas vezes, quando nós falamos em verdade e a ponderação a respeito desse assunto, ela depende de nós, os homens, né? Existem muitas verdades, porque nós pensamos de forma muito volátil, né? Por exemplo, eu, quando criança,
né, eu quase fui colorado. Mas depois, quando cresci, conheci a minha verdade de todas as coisas, virei gremista. Né? Temos muitos irmãos aqui que torcem para outro time e acham que o seu time é o melhor. Então essa é a maneira, é a verdade segundo os homens. Né? A gente acredita e segue nas coisas conforme nós aceitamos que seja. Mas a verdade segundo Deus é somente uma. Só existe uma. E ela não muda. Como diz as Escrituras, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E quando nós falamos de verdade a respeito do Natal, por exemplo, nós falamos sobre a lembrança de quem deu a vida por nós para que um dia nós pudéssemos ter a oportunidade de voltarmos a viver com Deus. E por mais que outras pessoas tentem denegrir a imagem do Salvador Jesus Cristo, ou até mesmo não acreditem nele, é uma verdade que não muda, porque ela não depende de como eu acredito. Só existe uma verdade. E essa verdade ela se encontra nas Escrituras. E muitas vezes, mesmo com as Escrituras, as pessoas elas compreendem de uma maneira diferente. Mas quando o Salvador Jesus Cristo estava para se despedir dessa terra e falando com os seus apóstolos, ele disse que deixaria um meio de como as pessoas poderiam saber a verdade. No livro de João, no capítulo 14, versículo 26, ele diz o seguinte: deixe-vos o Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo ele nos ensina e nos ajuda a saber quando as coisas são realmente verdades. Na mensagem do Evangelho que as pessoas encontram aqui na igreja, elas aprendem que ninguém pode trazer a verdade para uma outra pessoa, assim como ninguém pode viver da verdade de outra pessoa. No livro de Mórmon, no final do livro de Mórmon, tem uma mensagem, né, que fala sobre como nós podemos saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. Né? E ele dá 3 passos que nós precisamos estudar, né, ler o livro de Mórmon, ponderar a respeito dele e depois perguntar a Deus se é verdade. E aí cada pessoa vai ter a sua experiência com o Espírito Santo, se é ou não verdade. Então, essa é a maneira de nós conhecermos a verdade de todas as coisas segundo o Pai Celestial. Quando nós temos a verdade segundo os homens, como eu falei antes, existem muitas ponderações, porque cada um aceita as coisas conforme o seu pensamento, o seu raciocínio. E tem uma escritura que diz o seguinte, em João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se todos nós, nesse Natal, reconhecermos, né, que todo o apelo, né, financeiro do Natal, que todas as questões promocionais e tudo mais que existem nessa época são apenas distrações e que muitas vezes esquecemos o real valor e real propósito dessa data. Que nós possamos ter em nosso coração o desejo de fazer o bem para as pessoas, de amar o próximo, de perdoar a quem nos tem ofendido, de orar pelos nossos inimigos e fazer com que o bem, a luz que Cristo pediu que nós colocássemos, né, diante do mundo, ela possa realmente resplandecer e iluminar o mundo tão perdido e tão triste que nós estamos hoje. Que nós possamos olhar para o nosso vizinho e falar de Deus com ele. Que nós possamos lembrar o real propósito dessa data e possamos proporcionar a nós mesmos experiências de amor e de verdadeira caridade no meio que nós estejamos, seja no trabalho, seja na nossa vizinhança e principalmente na nossa casa. Sei que Jesus Cristo vive. Sei que Ele chama profetas hoje em dia para nos ajudar a reconhecer essa verdade e aprender e saber como reconhecer a verdade em nossos dias.
Sei que as famílias, elas podem ser eternas. É uma esperança que eu vivo e acredito, e eu aprendi aqui na igreja, de que eu posso um dia viver com a minha esposa e os meus 2 filhos, minha mãe e meu pai, que já se foi dessa vida. Eu posso rever ele ainda e ter uma vida por longas eternidades ao lado deles. Sei que o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo nessa terra. E que através dele e da Bíblia nós podemos reconhecer a verdade de todas as coisas. Presto esse testemunho e essas palavras eu deixo no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então agora nós teremos uma apresentação do coro lá no tabernáculo e depois então em seguida ouviremos o apóstolo e o último discursante após será o Elder Nelson, que é o presidente da igreja. Só pequeno para vocês saberem, esse homem que vai falar por último, o presidente, o profeta da igreja, é um homem com 94 anos. É um homem cirurgião renomado no mundo inteiro e é um homem que ainda pratica esporte e esquia, com 94 anos. Só para saberem quem... E vocês vão ter o privilégio de ouvir este homem hoje que nos dirige nos dias atuais. Stay,
Há pouco mais de uma semana, as luzes de Natal na Praça do Templo foram acesas, dando continuidade a uma tradição de 53 anos e, para muitos, marcando o início da época de Natal. No Natal celebramos o nascimento, a vida e a luz de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus e o Salvador do mundo. Sentimos esperança no anúncio que acompanhou seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A música, crianças felizes, presentes para dar e receber, árvores de Natal, enfeites e luzes fazem parte de nossa alegre celebração. Quando vocês pensam no Natal, que lembranças preciosas vêm à sua mente? Para mim, esta época do ano sempre me faz lembrar das comemorações de Natal da minha infância. Ainda me lembro de muitos presentes que ganhei. Lembro-me de uma bola de futebol americano, de uma bola de basquete, brinquedos e roupas, e a maioria desses presentes desapareceram e foram esquecidos. Mas do que mais me lembro dos natais do passado, minhas lembranças mais memoráveis não estão relacionadas às coisas que ganhei, mas às que dei. Vou explicar o porquê. Todos os anos, no sábado antes do Natal, os jovens da nossa ala se reuniam na capela. Enchíamos cestas com laranjas, bananas, biscoitos caseiros, bolos para entregar às viúvas que moravam nas proximidades. Íamos às casas delas, cantávamos canções de Natal e lhes dávamos as cestas. E ainda me lembro de seu sorriso, cheio de gratidão. Algumas estavam aqui no país, era a primeira geração de imigrantes no país, como as irmãs Schwartz, Zebenden, Grow e Crackler. Nunca me esquecerei dos ternos sentimentos que tomavam meu coração durante essas atividades. Quando Lisa e eu nos tornamos pais, começamos uma tradição de dar presentes no Natal a uma família necessitada. Geralmente recebíamos de uma casa de caridade o nome da família com a idade das crianças. E então despendíamos bastante tempo e nos esforçávamos para encontrar os presentes certos para a família. Nossos filhos pareciam apreciar isso tanto quanto ganhar seus próprios presentes de Natal. Essa tradição familiar de serviço ajudou a gravar o verdadeiro espírito do Natal em nosso coração. Profissionalmente, eu estava envolvido com o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de equipamentos de ginástica em todo o mundo. Equipamentos como esteiras, bicicletas ergométricas e aparelhos elípticos têm como objetivo principal fortalecer o coração. E, na verdade, na nossa empresa, trabalhávamos muito para garantir que os usuários de nossos equipamentos pudessem medir com precisão a condição e os níveis de atividade do coração por meio de monitores de frequência cardíaca. Hoje em dia, muitos usam essa tecnologia no pulso, algo que monitora o coração e incentiva atividades para fortalecê-lo. Imaginem se houvesse uma maneira de medir a condição do nosso coração a partir de uma perspectiva espiritual, um monitor cardíaco espiritual. O que seu monitor cardíaco espiritual indicaria? Quão espiritualmente saudável é seu coração? Essa época de Natal parece um momento ideal para avaliar cuidadosamente as condições do nosso próprio coração. Por exemplo, podemos nos perguntar: meu coração está preparado para receber o Salvador? Na época do Natal, muitas vezes cantamos o hino Mundo Feliz Nasceu Jesus, que diz que todo coração haja lugar para o Salvador. Como podemos preparar um lugar no coração para Cristo, especialmente durante esta época atarefada, mas maravilhosa? As Escrituras estão repletas de relatos que nos ajudam a avaliar a condição de nosso coração. Alguns versículos incluem palavras como puro, manso, humilde, quebrantado e contrito. Essas palavras e muitas outras ao longo das Escrituras nos dão uma visão do coração do Salvador. A fim de recebê-lo em nosso coração, certamente precisamos ter um coração puro e humilde como o dele. Parafraseando as palavras de Paulo, podemos nos esforçar para ter as palavras e os atributos de Jesus Cristo escritos como uma carta em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso requer mais do que apenas agradáveis saudações de Natal que fazemos sem sinceridade. O Senhor advertiu contra aqueles que se aproximam dele com os lábios, mas seu coração está longe dele. Durante este Natal e por todo o ano, nossos atos de bondade e boas obras são a melhor indicação de que nosso amor pelo Salvador está escrito em nosso coração.
Quando penso na condição do meu próprio coração, encontro inspiração e grandes exemplos a serem seguidos no coração de sacrifício e de força daqueles que ajudaram a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias de sua restauração. Gostaria de compartilhar uma história de Natal sobre uma irmã que se converteu à Igreja há muito tempo da Inglaterra, chamada Mary Wood Littleton. Mary e o marido Paul nunca imaginaram que um dia deixariam sua casa na Inglaterra, mas ouviram a mensagem do Evangelho restaurado e receberam testemunho de sua veracidade. Foram batizados e apenas 2 meses depois, Mary e Paul, juntamente com os filhos, embarcaram para a América para se reunirem com os santos. Eles chegaram em Nova York no dia 20 de dezembro de 1844. 5 dias depois, viajaram para Nauvoo, Illinois. Imaginem viajar nesse frio, num caminho perigoso, e esse foi o seu primeiro dia de Natal na América. Mas apesar dessas mudanças, Mary tinha esperança no coração de que sua família um dia celebraria o Natal da maneira que celebravam na Inglaterra. Mas, infelizmente, seu segundo Natal nas Américas, em 1845, não foi muito melhor. Eles estavam em um carroção que Paul havia transformado em uma casa improvisada, enquanto a família lutava para se estabelecer em Nauvoo. Mas uma vez com um coração cheio de esperança, Mary disse: "No próximo ano, o Natal será diferente." No ano seguinte, em 1846, o terceiro Natal da família na América, Mary e as crianças estavam em Winter Quarters, preparando-se para o que seria uma longa jornada para o oeste na primavera. As turbas haviam expulsado os santos de Nauvoo e Paul estava indo para o oeste com o batalhão Mormon, várias centenas de quilômetros de distância. Mais uma vez, não houve canções tradicionais natalinas, nem Papai Noel. Em vez disso, houve jejum e sincera oração em favor do filho de 8 anos de Mary, que estava à beira da morte por desnutrição severa. Ele sobreviveu, mas 25 pessoas em Winter Quarters morreram naquele mesmo dia de Natal. Foi somente no quarto Natal na América, depois de terem chegado recentemente ao Vale do Lago Salgado, que Mary e sua família finalmente celebraram o Natal em relativa paz. Mesmo assim, não foi igual à celebração que ela tinha na Inglaterra. Mas, em alguns aspectos, foi muito melhor. Em uma celebração de Natal no Dia do Senhor, um dia depois do Natal, em 1847, os santos se reuniram para orar, para expressar palavras de gratidão e para cantar canções de louvor a Deus por sua libertação em Sião. Uma dessas canções foi uma interpretação sincera de Vinde, ó Santos, um hino escrito na trilha dos pioneiros, que se tornou um hino de fé para aqueles primeiros santos. Depois disso, Vinde, ó Santos, passou a ser um hino querido, até mesmo uma canção de Natal em celebrações de Natal dos pioneiros. Acredito que os desafios de Mary ao longo dos anos fizeram algo que transformou seu coração. Parece que ela viu o Natal de modo mais claro, com novas tradições natalinas e com uma nova música no coração. Ela realmente desenvolveu um coração de sacrifício, centrado na esperança e no amor por Jesus Cristo. O Natal parece ser um momento apropriado para contemplar quão espiritualmente saudável está nosso coração, e assim concluo com uma simples sugestão que pode nos ajudar a monitorar e a fortalecer nosso coração espiritual. Convido cada um de nós a escolher algo a fazer que exprima de uma maneira externa nossos sentimentos internos sobre nosso Salvador Jesus Cristo, como a dádiva que ofertaremos a Ele este ano. Assim como Mary Littleton, estamos reunidos nesta noite como seguidores fiéis de Jesus Cristo com o intuito de adorá-lo. Vamos agora ouvir atentamente um coro se unir aos coros de anjos em um belo e convidativo hino chamando todos os fiéis a vir e a adorar o Senhor dos anjos. A despeito de onde vivamos no mundo, cada um de nós pode erguer-se cheio de triunfo em Belém, mesmo que seja apenas em nosso coração, para adorá-lo e honrá-lo. Presto meu testemunho de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que tenhamos o Espírito de Cristo escrito em nosso coração durante o período de festas e no Ano Novo.
Essa é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pelas belas canções de Natal que preencheram nosso coração. Queremos também agradecer aos oradores e reconhecer todos os que ajudaram de alguma forma para que esse devocional fosse realizado. No início desta linda época de Natal, oramos para que cada um de vocês seja abençoado ao sentir a paz, a esperança e a alegria que se manifestam por meio do amor redentor de nosso Salvador. O último orador deste devocional será o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando Aleluia, do oratório O Messias de Handel. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Becky Craven, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Meus amados irmãos e irmãs, que época maravilhosa é esta! Amamos ouvir a melodia de Erguei-vos cantando. E com grande entusiasmo, vamos adorá-lo, Jesus o Cristo, o singular infante de Belém, o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. Esta noite vamos considerar a bênção enquanto nos focamos na vida, missão, doutrina e expiação do Senhor Jesus Cristo. Eu convido vocês, como o rei Benjamim fez na época dele, que guardem os mandamentos de Deus. Essas bênçãos estão para nós aqui e agora. Mas essa bênção é uma bênção de alegria eterna. Que sejamos os grandes seguidores de Cristo e falemos de alegria para todo sempre. Lembrei-me disso outro dia, quando eu conheci um anjo chamado Lídia. Esse anjo não estava vestido de branco e ela facilitou o nosso encontro vindo ao meu escritório. Lídia tem 12 anos. Foi-me dito que ela está sofrendo de uma forma rara e agressiva de câncer no cérebro. Ela tem um rosto angelical e uma atitude que não é comum para alguém da idade dela. Quando conversamos sobre sua vida e sobre o que vem pela frente, ela se mostrou calma e em paz. Quando eu perguntei se tinha alguma pergunta, ela rapidamente disse: "Como é o céu?" Isso nos levou a uma conversa muito particular sobre o propósito da vida e as bênçãos que nosso Pai Celestial e seu Filho amado oferecem àqueles que o honram e o seguem. É um prazer ter a presença da Lídia conosco esta noite, junto com seus pais. Lídia, poderia você, seu pai e sua mãe se levantarem, por favor? Virem-se para que todos possam ver vocês. Muito obrigado, Lídia. Irmão e irmã Terry, nós estamos em contínua oração por vocês. Fiquei profundamente emocionado com a fé que a Lídia tem e que a sua família também tem. Apesar de enfrentar um enorme desafio no que diz respeito a esta vida na Terra, Lídia está repleta de fé. Ela tem uma perspectiva eterna. Ela sabe que o Senhor a ama e que vai cuidar dela. Sua devotada família está repleta da mesma paz e serenidade que somente a fé no Senhor pode trazer. O desejo de Lídia era conhecer o presidente da Igreja do Senhor. Mas seus desejos são muito mais profundos do que qualquer outra experiência aqui na mortalidade. Seu desejo mais profundo é estar com sua família para sempre no reino celestial.
Isso inclui o desejo de estar sempre com o Pai Celestial e com Jesus também. Certamente, nossos desejos nos influenciam de modo profundo, não apenas nesta vida, mas na que está por vir. Pensem no significado desta declaração de Alma. O Senhor concede aos homens segundo os seus desejos. O desejo é importante nesta época de trocas de presentes, quando estamos particularmente cientes dos desejos daqueles a quem amamos. Nesta época do ano, convido-os a pensar também em seus próprios desejos. Quais são seus desejos mais profundos? O que realmente querem vivenciar e realizar nesta vida? Querem realmente ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo? Querem realmente viver com o Pai Celestial e com sua família para a eternidade e viver como Ele vive? Se é isso o que querem, então desejarão receber as muitas dádivas que o Senhor oferece a fim de nos ajudar neste período de provação mortal. Vamos nos concentrar em 4 das muitas dádivas que Jesus Cristo oferece a todos os que estão desejosos de recebê-las. Primeira, Ele deu a vocês e a mim uma capacidade ilimitada de amar. Isso inclui a capacidade de amar os que não são amados, os que não são amáveis, e aqueles que não apenas não os amam, mas que, no momento, os perseguem e os tratam mal. Com a ajuda do Salvador, podemos aprender a amar como Ele amou. Isso pode exigir uma mudança de coração. Certamente incluir abrandarmos nosso coração, pois somos ensinados pelo Salvador a realmente cuidar uns dos outros. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos verdadeiramente ministrar a maneira do Senhor ao aceitarmos sua dádiva de amor. Peçam a ajuda do Senhor para amar aqueles que Ele precisa que vocês amem, inclusive aqueles por quem nem sempre é fácil sentir afeição. Vocês talvez até queiram pedir a Deus que seus anjos estejam ao seu redor por onde vocês hoje não queiram andar. A segunda dádiva que o Senhor nos oferece é a capacidade de perdoar. Através da sua infinita expiação, é possível perdoar aqueles que os magoaram e que nunca aceitarão a responsabilidade pela crueldade que demonstraram a vocês. Geralmente é fácil perdoar alguém que sincera e humildemente busca seu perdão. Mas o Salvador concederá a vocês a capacidade de perdoar a qualquer pessoa que os tenha maltratado de alguma maneira. Assim, os atos ofensivos delas não podem mais prejudicar sua alma. A terceira dádiva do Salvador é a dádiva do arrependimento. Essa dádiva nem sempre é bem compreendida. Como vocês sabem, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Em passagens em que o Salvador pede ao povo que se arrependa, a palavra traduzida como arrepender-se vem do termo grego metanoeo. Esse é um verbo grego muito poderoso. O prefixo meta significa mudança. Nós também usamos esse prefixo em nosso idioma. Por exemplo, a palavra metamorfose significa mudança de forma, ou de natureza, ou de estrutura. O sufixo noel se refere a uma palavra grega que significa mente. Também se relaciona a outras palavras gregas que significam conhecimento, espírito, respiração. Será que conseguimos começar a entender a amplitude e a profundidade do que o Senhor está nos dando quando Ele oferece a dádiva do arrependimento? Ele nos convida a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito, mesmo nossa forma de respirar.
Por exemplo, quando nos arrependemos, respiramos com a gratidão a Deus, que nos permite respirar todos os dias. E desejamos usar esse fôlego para servir a Ele e a seus filhos. O arrependimento é uma dádiva magnífica. É um processo que nunca deve ser temido. É uma dádiva que devemos receber com alegria e que devemos usar, até mesmo abraçar dia após dia, à medida que procuramos nos tornar mais semelhantes ao nosso Salvador. O pai do rei Lamone vislumbrou o que estava à frente daqueles que acreditavam em Cristo e que o seguiam. Ele declarou que ele deixaria todos os seus pecados pelo privilégio de conhecer o Senhor. O arrependimento legítimo não é algo que acontece uma única vez. É um privilégio que não tem fim. É fundamental para o progresso e para a paz de espírito, de mente, conforto e alegria. A quarta dádiva que recebemos de nosso Salvador é, na verdade, uma promessa. A promessa de uma vida eterna. Isso não significa simplesmente viver por um longo, realmente longo tempo. Todos viverão para sempre depois da morte, independente do reino ou da glória para a qual nos qualificaremos. Todos ressuscitarão e vivenciarão a imortalidade. Mas a vida eterna é muito mais do que uma designação de tempo. A vida eterna é o tipo de qualidade de vida que o Pai Celestial e o seu amado Filho vivem. Quando o Pai nos oferece a vida eterna, Ele está, na verdade, dizendo: se você escolher seguir meu filho, se o seu desejo é realmente se tornar mais como ele, então, com o tempo, você poderá viver como nós vivemos e presidir sobre mundos e reinos como nós fazemos. Estas 4 dádivas especiais vão nos trazer cada vez mais alegria à medida que as aceitamos. Elas se tornam possíveis porque Jeová concordou em vir à Terra como o menino Jesus. Ele nasceu de um pai imortal e de uma mãe mortal. Ele nasceu em Belém, sob as mais humildes circunstâncias. Seu nascimento sagrado foi previsto pelos profetas desde os dias de Adão. Jesus Cristo é a dádiva suprema de Deus, a dádiva de Deus a todos os seus filhos. Este nascimento é o que celebramos com alegria na época do Natal. Com nossos pensamentos e sentimentos tão concentrados no Salvador do mundo, o que nós precisamos fazer para receber estas dádivas oferecidas de tão bom grado por Jesus Cristo? Qual é a chave para amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, arrepender-se para nos tornarmos mais como Ele, semelhantes a Ele, e, enfim, viver com Ele e com o nosso Pai Celestial? A chave é fazer e cumprir convênios sagrados. Nós escolhemos viver no caminho do Senhor, no convênio do Senhor, e precisamos estar de acordo com esses convênios. Não é complicado. Este é o caminho para a verdadeira felicidade nesta vida e a vida eterna que está por vir. Meus queridos irmãos e irmãs, meus desejos mais profundos são de que todos os filhos do Pai Celestial tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e de prestar atenção aos seus ensinamentos. E que Israel seja coligada como prometido nestes últimos dias. E eu desejo que acreditemos e recebamos o amor que o Salvador tem por todos nós pessoalmente. Seu infinito e perfeito amor o levou a expiar por vocês e por mim. Essa dádiva de sua expiação permite que todas as outras suas dádivas sejam nossas. Em um dia futuro, naquele milênio para o qual estamos nos preparando agora,
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. E não será apenas o magnífico coro do tabernáculo da praça do templo que cantará aleluia. Todas as pessoas que escolherem seguir a Jesus Cristo vão cantar e proclamar aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Os reinos deste mundo tornaram-se de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu testifico que Deus vive. Jesus é o Cristo, o Messias. Esta é a sua igreja, a qual Ele dirige por meio de seus profetas. Humildemente invoco as bênçãos dele sobre cada um de vocês, inclusive o desejo e a habilidade de aceitar todas as dádivas que o Salvador oferece a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos imensamente gratos pelas dádivas de Teu Filho e pelas muitas bênçãos e oportunidades que recebemos graças a Ele. Somos gratos pelas belas mensagens e música que ouvimos hoje à noite, que prestam testemunho dEle. Por favor, nos ajude a lembrá-lo, Teu Filho, sempre. Por favor, nos ajude em nossos esforços para segui-lo. É nossa oração, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Tendência hoje, nas comemorações natalinas, aqui no Templo Mórmon de Tramandaí, com o Gilmar, Cláudio, Gilson. Agora sim, estes senhores são aqui da Igreja Mórmon de Tramandaí e nós participamos hoje do culto aqui da celebração de Natal belíssima que vai ao ar neste dia 25. E agora eu vou passar o microfone para que eles passem a mensagem natalina para a comunidade. Vamos começar. Eu gostaria de desejar a toda a população um Feliz Natal e que nós possamos aproveitar essa época para difundir o sentimento de paz, amor e felicidade para todas as pessoas da nossa comunidade. Um grande abraço a todo mundo. Muito bem, Claudinho. Da Tendência, primeiramente, nossos agradecimentos pelo teu apoio, pela cobertura que tem nos dado, e nós, dirigentes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Ela é conhecida, mais conhecida pela Igreja dos Mórmons, né? Que nós temos a presença aqui do nosso presidente do ramo, Gilson Nazário, e o Gilmar Gaspar, que deixou a sua mensagem. Ele é presidente do distrito, que envolve o litoral norte. E nós estamos muito orgulhosos e felizes com a presença de vocês aqui nesse trabalho, e até porque é uma data, né, grandiosa, né, da celebração, né, da nossa igreja, que ela existe em todo o mundo, né, que é a Igreja Restaurada, como tu bem assistiu, né, diretamente de Salt Lake, né, que é a sede mundial da igreja. Nos deixou essa mensagem maravilhosa, o nosso profeta Russell M. Nelson. E nós, como membros aqui da igreja de Tramandaí, ficamos alegres, né, com a participação dos nossos irmãos e também do nosso prefeito Major Galto, com a sua esposa que está nos prestigiando, assim como toda a tua equipe aí do Tendência. Então, não quero me alongar. Quero dizer que as portas não estão abertas, estão escancaradas, e nós queremos ir lá fazer um trabalho, né, com mais tempo, falando sobre a igreja. Hoje apenas nós vamos se referir a essa data tão importante, que é o nascimento do Salvador, que com certeza vai perdoar os nossos pecados, que não são poucos, né, Nazário? Bem, os meus com certeza não são, preciso, mas temos a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, que expiou pelos nossos pecados, e nós, como cristãos, nesta época
em espírito natalino, já antecedendo a data do dia, que é comemorada mundialmente dia 25, e que aproveitamos também para especialmente lembrar do maior presente que o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai nos deu, que é o sacrifício expiatório de seu Filho Jesus Cristo pelos nossos pecados. É o grande amor de um pai que tem pelos seus filhos, sem o qual nós não poderíamos, acreditamos que não poderíamos voltar à sua presença. Então é um momento bem especial para nós, e em especial a gente aproveita, e anualmente a igreja tem esse devocional de Natal nesta época, para procurar elevar mais o Espírito Salvador, que é o verdadeiro motivo do Natal. Mas o que nós passamos hoje aqui foi apenas uma pequena parte do devocional. Esse devocional completo, ele se encontra no site lds.org.br. Meus assessores estão atentos. Então é lds.org.br. Devocional ou se colocar no Google Devocional de Natal Sud, vai aparecer. 2018 também já aparece, tá ok? Isso aí. Muito bem, com estes senhores nos despedimos aqui do templo, desejando a todos um Feliz Natal, um ano novo próspero, e muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado. Voltaremos.